Olá! Da última vez eu falei sobre uma série de exercícios para lhe ajudar a aplicar tudo o que você aprendeu até aqui. Mas hoje eu vou lhe propor melhor. Eu vou lhe propor uma ferramenta simples, fácil de uso e extremamente eficaz para você aprender qualquer língua. Para quem é novo no canal, esse vídeo foi feito para pôr em prática tudo o que foi dito nos vídeos anteriores. Se você quer assistir eles, pode clicar no link que está aparecendo agora na tela. Para os outros, vamos começar. Bem-vindo ao canal Le Beau Parler e aujourd'hui je vous fais un tutoriel. O seu dicionário pessoal é uma folha eletrônica que contém todo o seu vocabulário na língua que você estuda. Eu usei essa ferramenta para dominar o inglês e vi nela 3 vantagens. Primeiro, ela lhe dá um conhecimento amplo e profundo da língua. Segundo, ela lhe permite exercer sua gramática de forma simples e cotidiana. Terceiro, ela acostuma você com a importância do contexto. E em francês, contexto é tudo. Então, vamos começar. Eu vou lhe ajudar a construir seu dicionário passo a passo. Primeiro, abra o Microsoft Excel. Depois, crie um documento. Aqui embaixo, crie 3 folhas. Chame elas da seguinte forma. A primeira, mot variable. A segunda, mot invariable. E a terceira, table préparatoire. A table préparatoire é uma folha paralela. Ela vai permitir automatizar certas partes do dicionário para tornar o uso dele mais agradável. Selecione a table préparatoire. Nela, crie 2 colunas, nature e genre. A coluna nature vai conter todos os tipos de nomes que vimos na lição 3, com uma diferença. Aqui eu fiz a distinção entre nom commun e nom propre. Isso foi simplesmente para dar mais precisão ao seu dicionário. Depois disso, escreva os 2 gêneros na coluna genre. Masculin para o masculino, féminin para o feminino. Com a sua table préparatoire pronta, podemos passar concretamente à construção do seu dicionário. Abra a folha mot variable e crie as seguintes colunas. Mot para a palavra em francês. Tradução para a tradução dela. Nature e genre, que vimos de ver agora. Pluriel para a forma da palavra no plural. Não se preocupe se você não conhecer ou não achar a forma no plural. Vai ser assunto para um próximo vídeo. Enfim, frase e tradução da frase para contextualizar a palavra em questão. Na coluna frase, simplesmente copie e cole a frase onde você achou a palavra que você está adicionando. Para traduzir ela, eu recomendo o site Reverso Traduction. Na minha opinião, ele é mais completo e mais confiável do que o Google Tradutor. Em seguida, selecione a folha mot invariable e repita a operação tirando 2 colunas, genre e pluriel. Afinal, a forma dessas palavras nunca varia. Agora vamos passar à parte mais técnica, a semi-automatização. O que nós queremos é uma ferramenta simples que exija menos esforço para o mesmo resultado. Para isso, vamos usar uma funcionalidade do Excel, a validação de dados. Voltamos ao documento. Escolha a folha mot variable. Depois, clique na primeira célula da coluna Nature. Normalmente é a célula C2. Depois, aperte ao mesmo tempo Ctrl, Shift e flecha para baixo. Isso vai permitir selecionar todas as células dessa coluna. Em seguida, vá na barra superior e clique em Dados. Depois, escolha a validação de dados. Agora vamos criar uma lista que contém todos os tipos de palavras variáveis. No campo Autorizar, escolha o formato Lista. Clique no espaço para escrever. Volte para a table préparatoire e escolha todos os tipos de palavras variáveis. Aperte Enter. Pronto. Agora você pode ver que em cada célula dessa coluna há uma lista com todo tipo de palavra variável. Repita o mesmo processo para a coluna Gênero. Escolha a primeira célula, depois aperte Ctrl, Shift, flecha para baixo, volte para a parte Dados
escolha validação de dados, selecione o formato lista, a fonte, ou seja, masculino e feminino, aperte Enter e pronto. Todas as células dessa coluna têm uma lista masculino e feminino. Enfim, volte para a folha mot invariable. Vá na coluna Nature. Selecione a primeira célula, Ctrl Shift, flecha para baixo, dados, validação de dados, escolha o formato lista, depois a fonte, ou seja, todas as palavras invariáveis, aperte Enter e pronto. Temos agora uma lista de palavras invariáveis. A automatização torna o seu dicionário muito mais prático. Afinal, você não precisa escrever mais essas informações que estão disponíveis sob forma de lista. Agora o seu dicionário pessoal está pronto para ser preenchido. Porém, você vai estar confrontado a um último problema. O problema é que mais você usa seu dicionário, mais você enche ele. E mais você enche ele, mais vai ser difícil de achar uma palavra em particular. Para evitar esse empecilho, vamos usar a função filtro. Volte para a parte Dados e clique em Filtrar. Você pode perceber que na primeira linha apareceram essas flechinhas. Clique numa delas para abrir o filtro. Aqui você pode afunilar as palavras por ordem alfabética. Como você pode observar, o programa reduz a lista segundo os seus critérios. E isso funciona mesmo caso você adicione novas palavras na lista. Por exemplo, se eu adicionar a palavra don na lista e depois aplicar o filtro, deu certo. Agora você não tem mais desculpas para não usar essa ferramenta. Porém, para que ela se torne infalível, você tem que desenvolver dois reflexos. O primeiro é de despertar a sua curiosidade pelas culturas francófonas. Comece procurando conteúdo que lhe interessa. Pode ser um passatempo, pode ser uma atividade que você pratica frequentemente, pode ser um lugar para onde você queira viajar. O objetivo aqui é criar um vocabulário que lhe corresponda, que lhe permita expressar seus gostos, sua personalidade, de falar de assuntos do seu agrado. Depois, vá abrindo seu leque aos poucos. Procure saber sobre o cotidiano nesses países, o que está na moda, o que eles prezam ou não gostam. Aqui você vai criar um vocabulário para falar do que interessam as pessoas, para alimentar a conversa e criar um verdadeiro laço, uma verdadeira conexão com o seu interlocutor. Enfim, vá mais profundamente. Acesse conteúdos sobre assuntos como história, política ou até na sua área como profissional. Nesse ponto você vai ter um vocabulário para se destacar. E é bom você guardar uma coisa em mente. Um profundo conhecimento de uma língua demonstra respeito aos falantes. E as oportunidades só surgem para quem mostra respeito. Ou seja, esse é o ponto que você quer atingir. O segundo reflexo que você tem que desenvolver é abrir o dicionário toda vez que você acessar um conteúdo em francês. Isso vai lhe condicionar a ler o texto de forma ativa. Afinal, todo contato que você tiver com a língua francesa é uma oportunidade de progresso para você. Portanto, aproveite elas e alimente o seu conhecimento o quanto puder. Ao longo prazo, esse esforço vai valer a pena, porque você vai desenvolver uma curiosidade genuína pela língua, por via da qual você vai demonstrar seu interesse por ela, seu respeito e criar oportunidades. Ou seja, voltamos sempre ao mesmo ciclo. Um último conselho: no início, escolha conteúdo curto e simples. Quando eu comecei a estudar seriamente o inglês, eu pensava que ler textos longos e complexos fosse uma boa ideia. Afinal, seria uma forma de ganhar muito vocabulário em pouco tempo. No final das contas, eu acabei ganhando um vocabulário que eu não usava quase nunca e perdendo todo o prazer que eu tinha em aprender a língua. Por isso, tenha a paciência de aprender aos poucos, juntando o esforço útil ao conteúdo agradável. E aqui se encerra esse vídeo. Nos encontramos agora daqui a 2 semanas para a próxima fase da sua formação. D'ici là, portez-vous bien et à tantôt.